aí, pessoal, o Flamengo anunciou um jovem talento da base do Grêmio. Isso mesmo, uma joia tricolor se apresentou na Gávea e nós vamos tentar entender e conversar sobre esse assunto. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas antes, que tal aprender um trabalho simples que permite ganhar mais de R$4.000 por mês na segurança de casa? Existem muitas vagas nesse mercado e poucos conhecem. É perfeito para quem busca uma renda extra, uma nova renda principal e não tem experiência. Isso mesmo, não é preciso experiência. Você tem um link aqui que você vai clicar na descrição do vídeo e vai ver uma apresentação para descobrir um pouco mais dessa oportunidade e começar a trabalhar ainda hoje. Isso mesmo, ainda hoje. Gente, curiosidades do futebol, velhas curiosidades do futebol. O Flamengo anunciou com pompa, inclusive divulgando nas suas redes sociais, a contratação de João Marcos, de 17 anos, meia. Quando eu olhei, digo, mas o João Marcos é do Grêmio. E nós falamos sobre ele, sobre o talento dele aqui. O João Marcos estava no sub-20, mesmo com 17 anos. O que houve? O Flamengo, ele firmou um contrato definitivo com o jogador até janeiro de 24. Ou seja, um contrato longo, uma aposta do Flamengo. A pergunta, o que aconteceu? O Grêmio tinha contrato com ele, deixou de ter, ele saiu como daqui? Quem avaliou? Como é que funciona isso? Natural lá do Mato Grosso, ele estava no Grêmio desde 2014. Isso mesmo. E era considerado uma promessa, uma joia da base do Grêmio por muita gente. Muita gente falava do João Marcos. Eu recebi muitas informações. Mas o Grêmio fez um negócio com o Flamengo. Isso mesmo. Esse negócio aqui não foi aliciamento, tirar na marra, nada disso. Olha que curioso. Um jogador que estava sendo valorizado pelo Grêmio, em determinado momento crescendo, o Grêmio de alguma maneira não sentiu a evolução que imaginou. E parte da direção, inclusive, montou a estratégia para liberá-lo ao Flamengo, o Grêmio garantindo uma participação sobre uma possível venda futura desse jogador. Isso mesmo, o Grêmio entendeu que seria melhor pro clube a liberação de um jovem talento para que ele termine a formação no Flamengo e aí sim vire o jogador que se imaginou que fosse virar com 15, 16 anos. O Grêmio tinha ele desde os 14 anos, ele tem 17, ele já estava no sub-20 e o Grêmio, olhando a evolução dele em relação aos seus colegas, entendeu, é melhor liberar. Qual é o negócio? É uma participação, o Grêmio libera e fica com 30% dos direitos do atleta, como eu falei. Em caso de uma venda, o Grêmio recebe 30% e ele vai terminar a formação dele lá na Gávea. Lá na Gávea. Ou seja, tem uma análise técnica aqui também. Não é só um mero negócio. O Cruzeiro já tinha procurado esse jogador e acabou não vingando. E aí o Flamengo que procurou, não sei se esse jogador começou a ser oferecido no mercado, ofereceu para o Grêmio, não sei se o Grêmio propôs para o Flamengo. Aqui a gente não entende muito por onde se originou essa negociação. A gente consegue ler que virou um bom negócio para todo mundo dentro da avaliação que a gente está vendo. Ele é um meia, como eu disse, de boa técnica, organizador, um meia armador, como se diz, capacidade de finalização é muito boa, chega perto da área, bate forte de meia distância, muito bom na bola parada. Segundo alguns que eu conversei, falta um pouquinho de intensidade e deveria ter um pouco mais nesse momento. E ele vai para o Flamengo, mas não vai para o sub-20, ele vai para jogar o campeonato sub-17. Ele deve atuar no campeonato carioca sub-17
e que joga, o Flamengo joga com o time sub-16, mas como é sub-17 ele vai atuar, pelo menos essas informações que estão vazando no Rio de Janeiro. Portanto, e por que eu trago essa notícia? Porque essa é uma curiosidade. É uma curiosidade. Não é muito comum estas parcerias partirem do Grêmio. Elas surgem e tal, muitas vezes clubes menores mandam para o Grêmio. Agora o Grêmio utilizar o Flamengo e ficar com uma participação do passe é muito raro. O Grêmio é clube de ponta, de formação, e quando acredita no seu atleta, fica aqui. Quando não acredita, muitas vezes libera. Nesse caso, claramente ficou uma dúvida. O Grêmio acredita, mas não acredita. Porque acredita e manteve percentual e não acredita o suficiente para deixar aqui treinando e evoluindo dentro do Grêmio. Dentro do Grêmio. João Marcos, eu vou ficar muito atento ao que ele vai fazer no Campeonato Carioca para ver que tipo de processo ele viveu internamente no Grêmio. A informação, como eu disse, ela passou muito mais por uma avaliação interna de que ele não evoluiu como deveria e por isso o Grêmio aceitou uma liberação, aceitou conversar. O jogador assina um contrato com multa fixada em 50 milhões de euros lá, aqui a multa dele também era absurda no primeiro contrato que ele fez, que não faz muito tempo. Então, não é esse o problema aqui. O problema é de avaliação técnica. O Grêmio, em determinado momento, não acreditou tanto. O curioso é manter o percentual e, principalmente, o Grêmio, de alguma maneira, fazer um negócio de base com o Flamengo, tendo o Flamengo como uma vitrine para ele. Grêmio e Flamengo em categoria de base tem rigorosamente o mesmo tamanho e não tem um espaço que tenha mais visibilidade do que o outro. Então, quando tu libera para uma situação dessas, é porque tu já não acredita, tecnicamente, que ele vá brilhar dentro do que o Grêmio está produzindo. Esse jogador com 17 anos, nós estamos falando aí da categoria do Iago, da categoria do próprio Cauã Kelvin, da categoria do Natan, desses jogadores aí. É mais ou menos essa aí a relação que está se fazendo agora. Então, me parece que perdeu um pouco de espaço, o Grêmio entendeu, mas ficou com aquele ponto de interrogação, com aquela dúvida, o que sempre é interessante. Um caso curioso, pouco comum. A gente sabe que os clubes têm muito bom relacionamento, mas eles competem muito por talentos na base. E esse episódio aqui mostra também um pouquinho de diferença aí dessa relação. Por isso eu fiz questão de trazer para vocês aqui mesmo, num dia de jogo do Grêmio. Estou gravando esse vídeo perto das 17 horas de um sábado que o Grêmio vai ganhar o jogo, então vamos torcer muito para esse jogo logo mais, mas tá aí. Quem vê esse vídeo depois do jogo, também tá aí, vale a pena, porque é um caso pouco comum, mas um caso que envolve talentos e joias das categorias de base do Tricolor. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.